Olá, minha anja de luz, seja muito bem-vinda a mais essa sessão de podcast comigo, mais esse dia maravilhoso que a gente se encontra juntinhas aqui. E hoje o nosso tema é amor condicional e incondicional. Eu queria falar com vocês sobre isso porque eu estava lembrando de uma sessão que eu tive com uma cliente e eu lembro que eu comentei com ela como que é viver num relacionamento que você cria expectativas de como o outro deveria ser e você realmente não consegue enxergar ele do jeito que ele é. E a pessoa realmente assumiu que ela estava esperando que o outro fosse agir de uma forma determinada, tinha muita dificuldade de ver a pessoa como ela realmente era. E qual a profundidade disso, né? Quantas pessoas hoje conseguem entrar nesse nível de maturidade, de reflexão para perceber que na verdade, muitas vezes o relacionamento delas não está indo bem pelas projeções delas, né, porque elas esperam um amor que compreenda ela do jeitinho que ela é, com as suas manias e tudo mais, mas ela tem uma dificuldade muito grande de compreender esse amor, compreender esse parceiro da mesma forma, nos mesmos detalhes. É como se ela tivesse muito confortável em uma posição de julgar e de demandar coisas, de querer que as coisas sejam de determinada forma, mas ela não conseguisse ser capaz de sustentar isso também para o outro lado. É como se houvesse uma desigualdade nesse papel. E a gente entende que existe desigualdade no relacionamento, no sentido de nas funções do homem, nas funções da mulher, eles muitas vezes fazem papéis diferentes e tá tudo bem. Mas quando se trata do amor, ele deveria ser uma competição saudável no sentido de como que eu vou te servir melhor? Como que eu vou te dar mais prazer? Como que eu vou ser a pessoa mais agradável? Como que eu vou te fazer mais surpresas? Como que eu vou demonstrar a forma genuína que eu te amo e que eu me dou pra você o tempo todo? Em vez de uma competição por, o fulano, meu ex fazia isso, isso e isso. Eu espero isso, isso e isso. Eu espero que você faça isso e isso. É como se tivesse um contrato já pré-definido, que para relacionar com você tem que ter tal e 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 tal requisitos. Não são requisitos básicos assim no sentido de respeitar você, amar você. Você muitas vezes coloca muitos tipos de requisitos. Claro que a gente entende que às vezes alguns deles sim são muito importantes, mas outros, por que que você não é capaz de ser um pouco mais flexível e permitir que a pessoa seja quem ela é, em vez de quem você gostaria que ela fosse? Muitas mulheres, infelizmente, elas esperam encontrar em um relacionamento a versão masculina delas. Igualzinho a elas, com os mesmos gostos de limpeza, de filme, de música, de show, de viagem, de destinos, para que os 2 possam estar sempre juntos e sempre fazendo coisas juntos. É até um tipo de dependência, né, que a pessoa acaba que não consegue nem ter um lazer próprio, uma vida própria, tanto que muitas vezes elas se afastam dos amigos, né, porque elas encontram uma pessoa tão parecida que usa todo o tempo pra ficar com essa pessoa. E aí depois, quando precisa, né, de um consolo de alguém pra chorar que não deu certo, ela tá sozinha, porque ela não criou uma vida, interessante, uma vida suficientemente gostosa de se viver, em que ela possa realmente criar uma rotina de conexões pra além daquela pessoa que ela tá junto naquele momento. Mas voltando às projeções, aquilo que a gente espera, é muito interessante porque hoje em dia parece que os nossos relacionamentos eles são condicionados e o nosso amor ele é condicionado, ou seja, se você não fizer isso, se você não cumprir todos esses requisitos, se você não agir dessa forma, se você não me elogiar com tanta frequência, se você não tiver relações comigo com tanta frequência, se você não mandar mensagem com tanta frequência, eu vou perder o interesse por você e não vou te amar da mesma forma.
É o amor como forma de troca, no sentido de uma troca comercial mesmo, uma transação, e não no sentido de troca de servir o outro. Vocês já perceberam que se realmente o amor fosse eu quero fazer o melhor para servir o outro, quão lindo seria, quão incondicional seria o amor, seria sem restrições, sem depender de como você age, seria sem requisitos. Então eu trago essa reflexão hoje para você, minha anja de luz, porque muitas vezes a gente acaba sofrendo porque espera que o outro haja da mesma forma que a gente agiria. Isso é um egocentrismo do caramba, porque o outro não viveu as coisas que a gente viveu. O outro não passou na pele o que a gente passou. E não tô falando de ninguém ser vítima. Por favor, abra a mão desse papel imediatamente se você ainda não abriu. Você é responsável pela sua vida, pela forma com que você trata o outro. Mas também no sentido de que o outro não tem o dever de compreender tudo que você espera dele. O outro não tem o dever de satisfazer tudo que você espera dele. Se você for capaz de comunicar com gentileza coisas que são totalmente essenciais para você, eu tenho certeza que ele vai fazer e vai cumprir aquilo com o maior gosto e com o maior prazer. Mas se você demandar isso como se fosse o seu direito ou como se fosse a obrigação do outro, o relacionamento vai perder o prazer e o gosto, vai perder o sentido total. É muito fácil a gente achar que o outro não tem valor ou tem pouco valor, especialmente quando as relações são tão superficiais, quando a gente consegue toda a dopamina que a gente precisa através de ficar rolando tela. Não consegue ser humano o suficiente para aguentar as dificuldades, os conflitos, mas também as bênçãos, as alegrias, o amor verdadeiro que existe em um relacionamento maduro. Que você possa encontrar isso e que em algum lugar do seu coração você encontre esse ambiente de servir, de parar de esperar que o outro cumpra os seus requisitos e a sua lista gigante de expectativa. Que você seja humilde o suficiente de perceber que você também erra, de que você não é perfeita, de que o outro também tem desejos e tem necessidades, então por que não começar pelas dele? Por que não começar pelas dele? Tão fácil a gente colocar as nossas em primeiro lugar, até porque se ele vier e nos perguntar, tenho certeza, você vai ter uma lista. Se ele vier te perguntar, eu tenho certeza que você tem uma lista prontinha esperando tudo que ele pode fazer de diferente. Mas o que você pode fazer de diferente? Como você pode ser mais agradável? Uma mulher verdadeiramente agradável, uma mulher de valor, uma mulher que demonstra amor em cada ato e serviço em cada ato e não buscando essa transação e essa troca. Será que você consegue fazer isso? Eu espero que sim. Eu espero que na sua jornada você alcance isso, mesmo que leve anos, décadas. Eu espero que você alcance isso, porque esse tipo de relacionamento não tem preço. E quando você chegar nesse nível, você vai entender o que eu tô falando. É um prazer só de estar com a pessoa, só de pensar na pessoa e todas as necessidades dela são aquilo que você quer cumprir. Você precisa demonstrar o quanto ela é amada, você precisa que ela saiba. É quase como uma obrigação sua, mas é uma questão do seu coração inata. Só de você pensar, só de você falar, só de você escrever para aquela pessoa, você tá colocando um pedacinho do seu coração todo o tempo. E é o que você tem em troca é exatamente isso, é esse tipo de amor. Se você for capaz de dar esse tipo de amor. Então me diz quem você precisa ser hoje para se tornar doadora desse amor. Geralmente a gente precisa se nutrir desse amor antes de dar para ele, né? Antes de dar amor para outra pessoa.
Pra mim, eu me nutro desse amor no silêncio, muitas vezes cantando músicas que eu gosto, músicas também pra Deus, conversando com Deus através das orações ou simplesmente de conversas igual a gente tá fazendo aqui agora. Se ele é meu amigo, ele pode falar comigo todo o tempo, ele não precisa de um horário, não precisa de um ritual, de vários requisitos também não. A gente pode falar com Deus assim como a gente tá falando agora. E a gente também pode pedir que esse amor entre no nosso coração, que ele ajude a, digamos assim, amolecer o nosso coração, os nossos bloqueios, as nossas feridas, que ele possa passar através de tudo isso. Eu sei que com todo prazer ele vai fazer isso, ele tá só esperando você pedir. Como eu sempre falo, ele sempre esteve disponível. Será que você chamou ele? É isso, minha anja de luz. Que esse amor, ele cresça em você e esteja em todo tipo de relacionamento, seja familiar, seja conjugal, seja colega de trabalho, colega de estudo. Que você seja capaz de dar o verdadeiro amor para outra pessoa sem esperar nada em troca. Isso vai te ajudar a criar verdadeiras amizades duradouras, verdadeiros relacionamentos duradouros, família. E uma família muito feliz, porque ela vai ter os alicerces bem profundos nesse lugar de verdadeira nutrição. Esse lugar que vai encher o coração de vocês de bênçãos, alegrias e muitos motivos para comemorar. E mesmo nas dificuldades, esse amor vai preencher você. Você vai ter sempre esse lugar para voltar. Essa vai ser sua casa. Obrigada por hoje, minha anja de luz. Amo você.